Já estamos de volta com o seu estilo de vida, com o nosso bate-papo. Agora o nosso tema será asma e rinite. Qual a diferença entre elas? Cerca de 30% a 40% das pessoas em todo o mundo têm rinite durante a vida. A forma mais comum é a alérgica, em que a sensibilidade aumenta quando o cliente entra em contato com algumas substâncias, como poeira, pólen, pelos, perfumes e outros produtos químicos. A casa de quem tem rinite deve ser bem arejada e livre de coisas que podem acumular poeira, como tapetes, cortinas, sofás e bichos de pelúcia também. Para falar mais sobre este assunto, nós estamos recebendo hoje a alergista Nádia Beth. Doutora, para a gente entender o que significa a asma e a rinite, essa doença que é muito comum, principalmente aqui na nossa região amazônica, devido a esse clima instável, as pessoas precisam entender primeiro qual a diferença entre essas duas patologias, asma e rinite. Isso. Hoje em dia a denominação, principalmente de rinite e sinusite, ela está sendo agrupada, a gente fala em rinocinusite, porque nós temos, a via aérea é uma mucosa única, ela não se separa, aqui eu tenho o nariz e aqui eu vou interromper e vou ter os brônquios e vou interromper e vou ter o pulmão. Então ela é uma mucosa única, então quando inflama o nariz, essa inflamação ela pode se estender, porque é uma mucosa contínua, até os pulmões. Então quando essa inflamação acontece só na via aérea superior, que aqui são o nariz e as cavidades seios paranasais, a gente chama de rinocinusite. Quando essa inflamação ela se estende para a via aérea inferior, a gente chama de asma, né? Mas as doenças elas estão interligadas. Inclusive, estudos comprovam que quase 80% dos asmáticos têm algum tipo de rinite. Isso. De 15% a 30% dos doentes com rinite têm asma. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a diferença entre essas duas doenças, a gente vai começar falando um pouco mais sobre a asma. O que é a asma? E ela é caracterizada por que tipo de... O que a gente pode explicar aqui nessa figura? Aqui nós temos alvéolos e os brônquios, que é por onde o ar entra para dentro dos pulmões, né? Então, na asma, essa mucosa aqui está toda inflamada, o que vai determinar um espessamento da mucosa, fazendo com que essa luz do brônquio, em vez desse calibre, ela se estreite, fique menor. Consequentemente, o fluxo de ar para dentro dos pulmões também vai ser menor. Então, além do estreitamento do brônquio, o paciente com asma também produz uma maior quantidade de muco, que é aquela secreção que é expelida, então dificultando ainda mais a respiração. Por isso que acontece aquele chiado, que é tão característico da asma. Nesse caso, todas as vezes que a pessoa tiver asma, ela deve apresentar a presença desse muco ou não? Algumas vezes ele acaba não estando presente. Geralmente, sim, apresenta o muco. O que acontece é que as pessoas não identificam. Por ser uma secreção, às vezes, pouca, você não consegue identificar, né, expelir aquela secreção, mas que sempre há uma inflamação, um estreitamento do brônquio e essa hipersecreção de muco há. E quais são os sintomas da asma? Os principais são o cansaço, né? Andei daqui até o outro quarteirão e já estou cansada. Meu peito começou a chiar, parece que tem um gatinho dentro do meu pulmão. Essa é o que geralmente as pessoas falam. Então, esse chiado no peito. A tosse, uma tosse que pode ser seca ou produtiva, uma tosse incessante, mesmo sem o chiado, mas só a tosse já é um sintoma de asma, né? E a falta de ar. Falta de ar constante devido a esse cansaço. Isso. A gente até explicou que o ar não vem, o ar diminui na verdade devido a essa inflamação. E o que acontece? A pessoa acaba ficando com falta de ar realmente. Agora, o que muitas pessoas não sabem, ou até de certa forma existe uma falta de orientação, quando se pensa em asma, se pensa logo em um tipo de tratamento usando aquela bombinha. Que hoje, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, essa bombinha realmente foi retirada das farmácias e devido a ter substâncias cancerígenas. Isso é verdade? Olha, são feitos estudos
E essas bombinhas, estão sendo modificadas, como todo medicamento. Com pomada, são feitos estudos e se tem uma substância que é irritativa e maléfica, ela é retirada. Mas a bombinha ainda é indicada, ela passa por essas modificações. O que você não pode admitir como tratamento único, o uso da bombinha. Porque a bombinha, a famosa bombinha, é um tratamento de crise. Então, é para ser usada na crise. Existe o tratamento de manutenção que deve ser feito. E a pessoa não pode ficar dependente realmente dessa bombinha em um estado grave. E a gente vai continuar explicando sobre a asma e a gente vai entender agora por que a asma dificulta a respiração. Então, aqui nesse esquema, né? Nós temos o ar entrando aqui pela cavidade nasal, ou seja, se o paciente tem uma rinite, aqui já vai estar um problema. Porque vai estar inflamado, cheio de secreção e dificultando a entrada do ar. Aí o paciente não respira mais pelo nariz, ele passa a respirar pela boca. Então toda aquela proteção da função do nariz, de aquecimento do ar, de filtração de partículas já foi perdida, porque o paciente respirou pela boca. Então o ar entra, então entra dentro nos pulmões. Quando chega aqui, encontra essa resistência muito grande por causa do calibre dos brônquios que está mais estreito, né? Então sente essa dificuldade de inspirar e também de expirar o ar. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a rinite para a gente ver bem realmente a diferença entre uma e outra. Então, aqui a gente tem duas imagens, uma com a inflamação e a outra sem inflamação, inclusive com a presença aqui daquela secreção que a gente falou anteriormente. O que é, doutora, a rinite alérgica? A rinite alérgica é uma inflamação da mucosa da cavidade nasal. Então, aqui a gente pode ver uma mucosa, a aparência normal da mucosa é uma coloração rosada, com um fluido, né? Quando ela está inflamada, ela fica espessa, porque tudo que é inflamado é inchado, inclusive na pele. Quando a gente bate, incha, né? Então, na mucosa é da mesma forma. Então, é edemaciado, é inchado e cheio dessa secreção. Por isso que o paciente, de manhã principalmente, acorda com o nariz entupido, dificuldade de respirar, espirrando muito, né? Coçando o nariz, se coça o nariz, coça o olho e coça o ouvido também, por causa dessa continuidade de mucosa, né? E com o nariz totalmente obstruído, não consegue respirar de manhã, principalmente. Os sintomas da rinite, quais são, doutora? A gente já falou até alguns, mas apresente também, nesse caso de rinite, a coriza, é muito comum, né? Coriza ou rinorreia, que é a saída da secreção, né? A obstrução, então a coriza, os espirros e a coceira. E essa secreção, ela muda um pouquinho de coloração, ela pode ser mais hialina, mais branquinha, que é quando é uma crise de rinite sem infecção bacteriana, ou ela pode ser mais espessa, esverdeada, e nesse caso a gente já tem que pensar que há uma possível contaminação por bactéria. E para finalizar a nossa entrevista, com dicas de como combater ou amenizar as alergias respiratórias. O que o nosso telespectador que está nos assistindo, que tem esse problema, que conhece algum familiar, o filho, a mãe, seja passando por essa situação, tem que fazer em casa? Isso aí é um dos pilares do tratamento. O tratamento consiste no controle ambiental, que são essas dicas, no tratamento medicamentoso e no tratamento com vacinas para dessensibilização. Então, falando do controle ambiental, é tirar do quarto da criança, porque a maioria das crianças são alérgicas a ácaro e poeira doméstica, né? Então, cortinas, tapetes, quando for fazer a limpeza da casa, tirar o paciente alérgico de dentro, ou então só passar um pano úmido para que aquela poeira não levante, né? Se tiver alergia a animais, a pelos de animais, deixar o cachorrinho fora de casa, ou pelo menos não deixar o cachorrinho entrar no quarto do paciente alérgico. Usar capas protetoras tanto para o colchão quanto para o travesseiro, porque o colchão é cheio de ácaro. Então, colocando essa capa, você evita com que o ácaro entre em contato com o paciente quando ele vai dormir. E um ambiente arejado, onde pegue luz solar, principalmente pela manhã, né? Doutora, a gente tem a nossa participação da repórter Naine Carvalho, que foi às ruas da capital amazonense, para saber da população se elas sabem a diferença entre asma e rinite ou se são acometidas por algum tipo de alergia respiratória. Vamos ver juntas o que eles responderam. Esses os tipos de alergias mais comuns aqui na região? Os tipos de alergia mais comum é em relação à poeira.
rinite alérgica, são as mais comuns. Acho que as mais comuns são devido ao calor, né? Quais seriam elas? Não sei assim o nome. Poeira, excesso de poluição devido à movimentação do trânsito, essas coisas. Alergia. Só escarocinho, brotoejo. Tem Alergia a quê? poeira, alguns cheiros, tenho O que a alergia. senhora faz para tratar? Por enquanto não estou fazendo nada. Hoje mesmo eu estou com alergia no nariz e poeira. Bom, doutor, o que a gente percebeu? Que realmente há uma grande parte da população acometida por essas alergias respiratórias, seja por poeira, o pólen também, perfumes, tudo isso influencia diretamente na nossa saúde, né? E a gente acaba exalando tudo isso, principalmente quando o ambiente, no caso a nossa cidade, também nos oferece um ambiente muito propício para isso, né? Isso. Aqui em Manaus, por conta dessa variação climática, né? Então, variação climática que eu digo é assim, nós estamos num ambiente refrigerado com ar-condicionado e saímos por uma temperatura muito alta. Então, essa mudança de temperatura brusca, ela favorece um declínio do sistema imunológico, né? Então, favorecendo ao surgimento de crises. E aqui, por ser úmido também, acontece uma maior proliferação de fungos dentro das casas, que é um possível alérgeno também. Então, nós temos essa... em Manaus, essa proliferação de fungos, ela ajuda por conta da umidade. Mas a umidade não é só um vilão, não. A umidade é boa também, a umidificação de via aérea também é bom. Nos estados do sul, a gente não tem umidade, então é seco. E lá também as pessoas sofrem com alergia por conta dessa falta de umidade no ar. Inclusive, é importante a gente enfatizar a questão de arejar também, não só os ambientes que a gente dorme, por exemplo, a nossa casa, mas o carro antes de entrar, os veículos, porque o que acontece muito hoje é que a gente falou dessa mudança de clima, mas não é mudança de clima da região amazônica, mas sim de temperaturas, saindo de um ambiente com ar-condicionado, por exemplo, aqui dentro da redação do Amazonsat, eu acabo indo para o carro e tem essa mudança também, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso. Quem tem alergia, um dos fatores de gatilho para a exacerbação das crises é a mudança de temperatura. Que é bem visto isso, quando você sai de um ambiente para o outro em que há essa mudança de temperatura, você acaba desenvolvendo uma crise de alergia, né? Doutora, tem uma pergunta de um telespectador, ele se chama Tarcísio e diz assim: à noite o meu nariz entope muito e não consigo dormir direito. Isso seria a rinite? Sim, é uma rinite. E aí, cerca de 80% dos casos, a rinite ela é alérgica. Nesse caso, eu recomendo fazer os testes, descobrir ao que tem alergia, fazer os pilares do tratamento, como eu falei, controle ambiental, testes diagnósticos para descobrir ao que é alérgico, tratamento medicamentoso, se for necessário, aquele de manutenção, o spray do nariz, se for uma crise mais grave, usar medicamentos por via oral e o tratamento com vacinas. O tratamento com vacinas vai dessensibilizar o paciente daquela alergia. Não é uma cura porque, infelizmente, como por ser uma doença de cunho genético, a gente não tem como curar. Mas a gente causa uma modulação do sistema imunológico através das vacinas e o paciente passa a tolerar aquilo que tem alergia. Doutora, muito obrigada pela sua presença no programa Estilo de Vida. Gostei muito do nosso bate-papo. Inclusive, nós vamos estender a nossa participação toda semana com um tema importantíssimo, inclusive desmembrando esses tipos de alergia para a gente conseguir entender um pouquinho mais. Então, muito obrigada e até a próxima semana. Muito obrigada, o prazer é meu. E para você que está em casa, o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo, mas no próximo bloco nós vamos falar de saúde em Rio Branco. Não sai daí que a gente volta já. Até lá.